Treinadores contra jornalistas. Uma briga que parece nunca ter fim, que é algo que existe desde a pré-história do futebol, principalmente no futebol brasileiro, ganhou um novo capítulo e uma discussão que a gente precisa entender quem é que tá certo, quem é que tá errado em toda essa história que sempre se repete, tá? Será que é o treinador que tem mais razão que o jornalista ou o jornalista que tem mais razão que o treinador? Vamos discutir tudo aqui nesse vídeo. Tudo se começa... a razão central aqui desse vídeo é por conta da resposta do Renato Gaúcho a uma coletiva de imprensa após a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, o Grêmio, em que ele, logo na primeira pergunta, ele já fica irritado com o jornalista, ele já fala que vai ironizar, que vai rir da pergunta. E aí, obviamente, quando você tem uma resposta como essa, não repercute muito bem, principalmente com os colegas de trabalho daquele profissional da imprensa, tá? Não é uma questão corporativista, mas sim que o jornalista ele tem o seu dever de perguntar e o técnico ele pode responder ou não, tá? E aí quando você tem uma resposta mais ácida, digamos assim, isso já repercute de uma forma descabrosa. Então, pra gente poder dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado, a gente primeiro precisa entender o pensamento das duas figuras, tanto de um treinador quanto do jornalista. Todo mundo sabe que essa discussão não é de hoje. Por quê? Porque quando você pega um pensamento de uma pessoa que está buscando entender sobre aquilo, que se entretém sobre aquilo, automaticamente a gente, primeira coisa, vai mirar em quem a gente se identifica, quem tem experiência naquilo, tá? E principalmente quando você fala de um assunto complexo como o futebol. Então, quem é que tem mais experiência naquilo? Normalmente a pessoa que já sentiu pressão, a pessoa que já entendeu como é que o jogo funciona e que tem uma bagagem de vida de experiência. Ou seja, o treinador, nesse sentido, ele sai na frente. Por quê? Porque normalmente o treinador ele foi um ex-jogador, tá? Agora os tempos estão começando a mudar, que são analistas táticos, analistas físicos, profissionais de educação física. Porém, por longos e longos anos, gerações após gerações, os treinadores são formados com base na sua experiência de jogador. Ou seja, os maiores campeões aqui do Brasil são ex-jogadores. Tá? Luxemburgo foi ex-jogador, Felipão foi ex-jogador, o próprio Renato foi ex-jogador, o Tite, o Abel Ferreira. Então você pega todos esses caras e você fala... esse cara ele tem razão no que ele tá falando, porque não só a experiência dele como treinador, gestão de equipe, gestão de pessoas, mas também pela bagagem de vida que ele teve. E aí você precisa entender que na cabeça de um treinador, ficar escutando certas perguntas, cara, gera um sentimento de raiva. Por quê? Porque é como se você estivesse falando com uma pessoa que só vê de fora, tá? E é geralmente isso que acontece. Beleza? Tá errado pensar dessa forma? Não. Por quê? Porque se você é um profissional muito fera no que você faz, quando você escuta uma crítica de alguém que nunca fez nada ou que nunca passou pelas coisas que você passou, ficar perguntando como se fosse 1 mais 1 igual a 2, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, que é lidar com jogadores, ou seja, fazer gestão de pessoas, é algo que parece que você está num videogame. Tá? E não é assim que a coisa funciona. Ser humano é diferente de máquina, isso é óbvio. Você lida com emoções, você lida com o bem-estar da pessoa naquele dia, então ela pode não estar bem, ela pode não corresponder no campo e quem responde é você. Tá? Então, nesse pensamento, sai um treinador na frente. Por outro lado, quando você analisa que o jornalista ele tem um papel importante, ele faz parte de um veículo de comunicação, pode ser tanto um canal no YouTube quanto uma emissora de televisão muito grande, como por exemplo a Rede Globo, você pega aqui aquela pessoa que está escrevendo um texto ou um vídeo sobre você, ela pode tanto alavancar a sua vida quanto diminuir a sua vida, tá? O poder da mídia é gigantesco. Então esse cara, ele pode ter um papel de observador / analista que muitas vezes o treinador não tem porque ele está focado ali no serviço, no skin the game, tá? Digamos assim. Então o jornalista ele vai ter um papel de olhar mais de fora para dentro, isso é normal. Só que ele também pode carregar experiência.
Carregando experiência em que sentido? É visitando o vestiário, coisa que hoje é cada vez mais difícil, mas ele pode ir em vestiário, ele pode ir em treino, ele pode ficar na beira do campo, ele pode ser repórter correspondente. Então tem uma série de fatores que faz com que o jornalista também esteja mergulhado naquilo. E hoje, estando cada vez mais online, com recursos próprios, que as emissoras estão cada vez menos investindo em repórteres que estejam indo até o local, ele pode, com seus recursos próprios, criar um canal no YouTube e sair ganhando credibilidade e tendo entrada dentro do clube, né? Que são aqueles jornalistas identificados com o clube, tá? Jornalistas torcedores, que você vê muitos canais hoje tendo essa função. Então você tem uma função de duas partes. A parte da vivência / transmitir o que se passa de dentro para fora, que é do treinador, e uma visão de fora para dentro, tá? Que é do jornalista. Qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo são as constantes guerras que acontecem com base em opiniões, tá? E aí você vai me perguntar, cara, tem algum problema em criticar? Não, não tem nenhum problema em criticar. Até porque eu estaria sendo muito hipócrita em falar que tem problema em criticar, sendo que eu tenho um canal no YouTube justamente para poder dar minha opinião. Então, quando você tem uma crítica que vai na visão do que aconteceu, e você pode botar seu lado ou não torcedor, mas você tá com uma condição de avalista, de observador, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a sua crítica tá com base na realidade e naquilo que você teve como percepção. Aí você tem um grande problema hoje em dia, que é a emoção tomar conta tão grande, ou você ter uma certa visão sobre a pessoa que você já não gosta, e começar a tecer uma crítica que vai no lado pessoal, tá? Começar a falar que o cara é ruim na cara dele, começando a falar que o cara misturando, por exemplo, lados políticos, e aí começa uma perseguição pessoal, aí não dá legal. Aí o cara junta tudo aquilo e ele fala, poxa, se o cara tá escrevendo sobre mim numa coluna de um jornal tão importante, por que eu não posso responder? Tá? E aí do outro lado, também tem a questão do seguinte, o treinador também precisa escutar críticas. Não basta só o treinador ficar falando, olha, pelo fato de você nunca ter jogado, eu sei tudo e você não sabe nada. Não é verdade. Muitas vezes o jornalista ele vai ter uma visão que o treinador não tem, uma certa experiência que o treinador não tem, entendeu? Então assim, por mais que você esteja mergulhado naquilo, você não sabe tudo. Então eu vejo que um complementa o outro. Só que tem uma coisa que pega no mundo de hoje em dia. As críticas cada vez mais pessoais. Como eu já falei. Quando você usa um canal no YouTube, quando você usa a coluna de um jornal completamente importante para poder fazer ataque pessoal, para poder fazer ataque político, misturando coisas que não tem nada a ver com a função ali que ele está exercendo, fica complicado. E quando você faz isso insistentemente, independente da pessoa estar fazendo aquilo ou não, aí se torna algo pessoal, se torna algo que tá cansativo, entendeu? E aí quando você pega esse cenário de hoje, online, onde as pessoas têm cada vez mais aproximação, onde as pessoas estão cada vez mais de saco cheio de escutar o outro lado, você tem esse ambiente de tensão que só cresce. E aí vira um eterno nós contra eles, né? Contra tudo, contra todos. E essa não é só uma questão do Renato, você pega a questão do Abel Ferreira, você pega o próprio Luxemburgo, todo mundo tem uma certa briga, né, entre jogadores / treinadores contra imprensa. Então, é óbvio que a gente observando tende-se, tá, a ir a uma visão muito mais daqueles que estão dentro do jogo, como é o caso de um treinador. Só que muitas vezes ele pode passar do ponto e ver coisas que não existiram. Como na entrevista do Renato Gaúcho, ele começou a atacar. E responder, atacar não, mas responder o repórter com base numa pergunta feita do jogo. Que o repórter claramente ele fez uma pergunta voltada à não análise que o Renato teve da partida. A não análise que o Renato não conseguiu mudar na equipe do Grêmio para conseguir machucar um Corinthians que entrou com o time em reserva, visivelmente
olhando o Campeonato Brasileiro, dando mais importância do que a Copa do Brasil. E o Grêmio, como mandante, não conseguiu reverter o resultado e não conseguiu, lembrando no jogo da ida, sequer ganhar do Corinthians com um jogador a mais por mais de 40 minutos. Então tá tudo dentro do jogo. Se o Renato é uma pessoa completamente capaz e capacitada para conseguir reverter uma situação, porque ele é um grande gestor de pessoas, então ele tem que ser um analista tático também. E aí quando você faz uma crítica em relação a isso, significa que você vai jogar tudo pro alto e ficar falando que a pessoa não foi e você não? Aí fica complicado. Então tem essas questões, tem essas brigas internas que acontecem, mas que no final do tudo, os dois se complementam. Porque a mídia tem um papel muito importante de te alavancar, mas pode acabar com a sua vida. E por outro lado, a mídia precisa do treinador para conseguir sobreviver. Então se a gente tivesse uma relação muito mais de profissionalismo, de olhar para aquilo que acontece de fato, e não deixar fatores externos atrapalharem, acho que a gente teria um nível de comunicação muito melhor, tá? Eu quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Pra você, quem é que tá certo, quem é que tá errado. Eu quero saber sua opinião, tá? E não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.